Fala, irmão, muito feliz, né? Hoje, segundo vídeo da nossa série Superando o Medo, a qual tem sido bastante impactante. Se você não assistiu o primeiro vídeo, volta um vídeo atrás, porque tá muito bom a palavra. E o vídeo de hoje vamos falar sobre a passagem, né, que se conta em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7, que diz assim: Porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de poder, de amor e de moderação. O título hoje é sobre o espírito de medo, né? Você pode perguntar, mas espírito de medo, existe um espírito de medo? Sim. Porque no versículo aqui vai falar que Deus não deu espírito de medo. Quer dizer, o espírito de medo não é algo que vem de Deus, não é algo que Deus coloca na nossa vida, mas que é algo maligno. É algo que o inimigo da nossa vida, Satanás, ele aproveita para paralisar um ministério, para paralisar um projeto, para paralisar um sonho que Deus separou para nós. Né? Assim como eu falei ontem, né? Você com certeza deve conhecer alguém que tinha grande potencial, que tinha um grande chamado por Deus, mas infelizmente por causa do medo, né, ele foi paralisado. Ele deixou de viver porque temeu, porque se preocupou demais, e isso não é de Deus. Se você tem um sentimento, na verdade, se você sente dentro de você que existe um medo que te impede de agir, que te impede de fazer a vontade de Deus, que te impede de avançar, aí é um alerta para você repreender isso, porque isso não é de Deus. Na carta de Timóteo, o apóstolo Paulo está mandando um encorajamento para os discípulos de Timóteo, para ele não temer a dificuldade, a timidez que ele teria no seu ministério. Então, por isso que eu ia falar que Deus não dá espírito de medo. É que a gente deve repreender isso. A gente deve não aceitar isso, porque foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Ele não morreu por nós para que a gente vivesse escravizado por esse medo, mas que a gente pudesse viver a liberdade, para que a gente pudesse viver uma nova vida através dele. E o espírito de poder vem do Espírito Santo, né? Esse poder, essa autoridade está disponível para a gente. E a gente deve pedir, a gente deve clamar, a gente deve realmente buscar isso, porque é algo que está disponível para nós. Ou seja, quando a gente sentir um medo, que a gente deve repreender e que a gente possa em seguida clamar por essa autoridade, por essa ousadia na vida do Senhor. Porque sem ousadia, sem coragem, sem esse espírito de poder, a gente não consegue fazer a vontade de Deus. A gente não consegue avançar na obra, a gente não consegue enfrentar a dificuldade porque as dificuldades virão contra nós. As oposições virão para nos paralisar. O inimigo vai se levantar para fazer a gente cair, para fazer a gente ficar bloqueado através do medo. E se a gente não tiver a autoridade de vida do Senhor, a gente não avança. Então, que a gente possa clamar diariamente, que a gente deve estar vigilante em relação a isso e tendo aquele discernimento, né? Se é um medo natural ou se é um medo espiritual. Porque o medo natural é um medo que é instinto, que é proteção, que é cuidado, né? Que te alerta sobre coisas fundamentais, essenciais para manter você vivo, como atravessar a rua, como falei ontem, como ter cuidado ao cozinhar, né? Mas e do medo espiritual, que é o medo que te paralisa, que te bloqueia. Então tenha esse discernimento, mas esteja sempre atento, vigilante a isso. E que a gente possa clamar diariamente, como eu já falei, pelo espírito de ousadia, para assim vivermos a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, se esse vídeo te agregou, né, se edificou em você, se edificou a sua vida, né, deixe seu like, comenta o que você achou, né, se tem alguma reflexão a mais, uma visão a mais sobre isso, e envie para aquele amigo que você sente que precisa ouvir isso, tá? Esse foi apenas o segundo vídeo, terão mais 3 e creio que grande será o mover de Deus através desse vídeo. Então, que Deus te abençoe e até o próximo vídeo. Valeu!